Olá, turma. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar a Lei de Coulomb, certo? Um assunto muito importante, tá? Dentro do campo da eletrostática. Nós sabemos, pessoal, que a eletrostática ela é o ramo da física que estuda a relação entre as cargas elétricas em repouso. Nós já estudamos isso, tá? E também que ela se baseia em dois princípios fundamentais, tá? E o primeiro princípio é o princípio da atração ou repulsão das cargas elétricas, tá? E o segundo princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas, ok? Então, acompanhe aqui comigo na tela, pessoal. Turma, nós temos aqui corpos eletrizados e nós sabemos que cargas elétricas de sinais opostos faz o quê? Se atrai, não é verdade? E cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então, esses corpos eles vão se repelir. Então, pessoal, é o seguinte, isso nunca ficou bem claro, esse estudo, essa força de interação para aqueles físicos, né, para aqueles cientistas experimentais, ou seja, aqueles mais empíricos. É o caso aí de Joseph Priestley. Isso aí ele queria saber como é que se dava o comportamento dessa força de interação entre essas cargas, ok? E aí, pessoal, quem vai trazer esse estudo, formular de forma matematicamente, é o físico francês Charles-Augustin de Coulomb, tá? É ele que vai trazer matematicamente esse estudo, tá? Do ponto de vista da matemática, aonde ele encontra, né, a força de interação entre duas cargas elétricas multiformes, ou seja, cargas elétricas muito pequenas. Então, acompanhe aqui comigo na tela, pessoal. Então, nós temos aí o primeiro estudo de Coulomb, como vocês estão observando aqui, o primeiro experimento dele. Como é que se deu esse estudo dele? Primeiro, pessoal, ele manteve fixa a distância entre essas duas cargas, tá? E você nota aqui, no primeiro caso, que nós temos aqui a distância está mantida constante, não vai alterar, e a força que Q1 exerce na carga Q2 é a mesma força que Q2 exerce em Q1, certo? Pela terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, tá? Ok? Tranquilo aí nesse primeiro caso. Só que Coulomb vai, pessoal, dobra o valor da segunda partícula. Quando ele dobrou o valor da segunda partícula, ele viu que a força também dobra, tá? Ficou 2F, como vocês estão observando aqui, certo? Coulomb dobra o valor da primeira partícula também. E aí, dobrando, pessoal, ele nota que a força quadruplica, ela é 4 vezes maior. Com isso, pessoal, Coulomb chega à conclusão da seguinte forma, que a intensidade da força elétrica entre duas partículas eletrizadas é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Como vocês podem observar aí na tela, força é diretamente proporcional ao produto, né, das cargas elétricas. Notem vocês que aqui está em módulo, porque não me convém trabalhar com números negativos, porque força é uma grandeza vetorial, tá? Vamos agora para o segundo estudo de Coulomb, pessoal. No segundo estudo aqui, como vocês podem observar, o que ele fez? Ele manteve aqui, agora fixa, foi as cargas, né, como vocês estão observando aqui, e alterou agora o valor da distância, diferente do que ele fez no primeiro estudo. Então, quando ele dobrou a distância entre elas, ele viu que a força de interação caía 1/4, certo? Quando ele triplicou a distância, ele viu que a força de interação entre elas caiu 1/9, e assim sucessivamente. Então, o que Coulomb chegou à conclusão? Que a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas partículas, como vocês podem observar matematicamente. Então, ele pegou a primeira equação, juntou com a segunda, e aí ele formulou essa fórmula matemática que leva o seu nome, a lei de Coulomb, que diz o seguinte: a intensidade da força elétrica entre duas partículas eletrizadas é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, tá? Eu chamo aqui a atenção de vocês desse K aqui. Esse K é a constante eletrostática
do meio, tá? E o meio, onde essas partículas estão inseridas, tá? Influencia, tá, pessoal? Esse meio ele vai influenciar nessa força aqui de interação. Porém, na maioria dos casos, né, o meio é o vácuo, tá? Que é o K0. E o vácuo, pessoal, no vácuo vale o seguinte, 9 vezes 10 a nona, tá? A constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona. Grava isso. Notem também aqui as unidades de medida, nós temos o Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ou seja, se a distância entre as cargas nos exercícios for de centímetro ou milímetro, vocês têm que passar para metro. Não pode esquecer disso, tá? Bom, baseado nisso, nós vamos agora fazer a análise gráfica, né, da lei de Coulomb, que diz o seguinte, ó, é o que nós acabamos de comentar. Nós temos aqui o êxtase ordenada, representando a força elétrica, dada em Newton, e o êxtase abscissa, a distância dada em metro. Tá? Aqui é a força que ela está em função de quem? Ele está em função da distância. Então, notem vocês pelo gráfico que quando nós dobramos aqui a distância, a força cai 1/4. Quando triplicamos, cai 1/9. Quando quadruplicamos, cai 1/16. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Ficou bem claro isso aí? Vamos agora para um exercício de aplicação. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Ele te deu aqui, pessoal, duas cargas, uma de 8 coulomb e a outra de -2, certo? E aí ele diz que essas cargas estão inseridas no meio o vácuo. Então, a gente já sabe que o K0 vale 9 vezes 10 a nona. E elas estão separadas por uma distância de 6 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho que passar para metro. Não pode esquecer disso, tá? No primeiro item, ele quer saber a intensidade da força elétrica de atração. No segundo item, ele quer saber a intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga Q3, o valor dela é de 10 elevado a -8. Essa carga ela foi colocada no meio, entre as duas cargas Q1 e Q2, por isso que diz que é ponto médio. Tá? Então, vamos fazer primeiro a resolução do primeiro exercício, calcular a intensidade da força de interação entre essas duas cargas. Jogando aí naquela fórmula, na lei de Coulomb, nós vamos ter o seguinte, ó, o meio é o K0, 9 vezes 10 a nona, tá? O valor da primeira carga é 8 vezes 10 elevado a -8. A segunda carga, 2 vezes 10 elevado a -8, tá? A distância, 6 centímetros, é a mesma coisa de 6 vezes 10 elevado a -2, tá? Passando de centímetro para metro, tá? 6 centímetros é a mesma coisa de 6 vezes 10 elevado a -2 metros. Não pode esquecer isso aí não, viu, turminhas? Tá? Elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 6 ao quadrado, dá 36. Conserva a base, aplica aqui, ó, produto de potência de mesma base. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, -2 vezes 2 dá -4. Beleza. Agora aqui é só resolver essa expressãozinha. Pode cortar esse 9 com esse 36, né? Que aí nós vamos chegar ao seguinte, ó, 9 dividido por 9 dá 1. Não precisa colocar ele aqui não. 36 dividido por 9 dá 4. Então, tá aqui. Resolvendo aí, posso cancelar esse 8 com esse 4 ainda, ó. Posso dividir, né? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Força que é igual a 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a -8 vezes 2 vezes 10 elevado a -8 dividido por 10 elevado a -4. Esse 10 elevado a -4 no denominador, ele vai subir positivo, tá aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. Ó, produto de potência de mesma base. Como é que a gente faz? Conserva a base, somos expoente. Então, 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 8 vai dar -7, pois que apareceu -7. Vezes 10 elevado a 4, que estava negativo, subiu positivo. Bom, daí aplicando a propriedade da potência de novo, ó, conserva a base, somos expoente, né? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a -3, porque -7 tira 4 fica com -3. Certo, pessoal? Esse é o valor da força de interação entre essas duas partículas, tá? Vamos agora para o segundo item. No segundo item, nós vamos fazer aqui a figura para vocês compreenderem melhor. Então, tá aqui, ó. Primeiro o valor da primeira carga, aqui está o valor da segunda carga. Lembrando que a distância entre elas é 6 centímetros. Aí, o que ele faz? Ele coloca uma terceira carga, tá? Uma Q3 aqui bem no ponto médio, ó, que divide esse segmento ao meio. Então, fica 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá, tá? Certo? E aí, pessoal, a força, o modo dessa força resultante vai ser a soma, tá? Dessa força aplicada, da primeira partícula aplicada
na terceira, e a força somado com a força da segunda partícula aplicada também na terceira partícula, tá? Então, vamos fazer por parte, tá? Aqui, ó, primeiro, a força resultante nós vamos fazer da interação da carga Q1 com a carga Q3. Então, vamos lá. O meio é o vácuo, 9 vezes 10 a nona. O valor da primeira carga é 8 vezes 10 elevado a menos 8. O valor da carguinha Q3 é 10 elevado a menos 8, é aqui, certo? A distância é 3 centímetros, tá aqui. Agora, nós vamos fazer da segunda, tá? Da segunda vai ser o seguinte, ó, o meio continua sendo vácuo, 9 vezes 10 a nona, o valor da segunda partícula é 9 vezes 10 a menos 8, e o valor da terceira carga é 10 elevado a menos 8. A distância continua a mesma. Então, notem vocês que aqui é só resolução matemática, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, 9 vezes 10 a nona, tá? Vezes 8 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10 elevado a menos 8. Então, notem que eu só conservei aqui, para resolver aqui embaixo o primeiro. Ó. 3 ao quadrado dá 9, conservo o 10 e aplico a propriedade da potência. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Ok? Agora, vamos fazer aí da segundo caso, do mesmo processo. Conserva e o denominador leva ao quadrado, tá aqui. Agora, eu posso cortar esse 9 com esse 9, do mesmo jeito eu posso cortar aquele outro 9 com aquele outro 9, então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar assim, ó, 8, tá? Vezes 10 elevado a menos 7. De onde é que veio esse menos 7? Daqui, ó, 9 tira menos 8, fica com 1 positivo. 1 tira menos 8, vai ficar menos 7, tá? Ok? Vezes, aqui está negativo, ó, esse 10 elevado a menos 4, ele subiu positivo. Da mesma forma, é aqui, ó, 2 vai dar 10 elevado a menos 7, pelo mesmo processo que nós fizemos aqui no primeiro, vezes 10 elevado a 4, porque ele está negativo, sobe positivo, pode esquecer disso. Bom, agora, pessoal, dá para nós resolvermos aqui, ó, melhorar isso aqui, fica 8 vezes 10 elevado a menos 3, ó, porque menos 7 tira 4, fica menos 3, aqui também da mesma forma, tá? Conserva a base, somos expoente. Então, como foi falado, né, o modo da força resultante é da seguinte forma, nós vamos fazer o seguinte, somar 8 com mais 2 dá 10 e conservar, ó, 10 elevado a menos 3 newton. Podemos até melhorar isso aqui ainda, ó. Vai ficar, nota vocês que aqui é produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoente. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, essa é a força resultante que age sobre as partículas, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.